que você esteja bem e em paz. Vamos dar sequência então à nossa série de pequenos estudos, pequenos comentários acerca dos 10 mandamentos. Hoje é a parte 4, ou seja, estaremos abordando o quarto mandamento, tá? Este quarto mandamento é o último daquela sequência de relacionamento do homem com Deus. Nós vimos que os 10 mandamentos, eles são elaborados com a sua base no relacionamento do homem com o seu Deus, o seu Criador, e das pessoas entre si, dos relacionamentos interpessoais, tá? Sociedade, família, igreja, né? Nós vamos ver aqui o convívio entre as pessoas. Os primeiros 4 mandamentos, eles tratam do relacionamento do homem com Deus, né? O primeiro mandamento, não terá outro Deus além de mim, diante de mim. O segundo mandamento, não fará para ti imagem de escultura, com o propósito de adoração. O terceiro mandamento, não chamar o nome do Senhor teu Deus em vão, evitando o falso juramento, evitando dizer que Deus falou algo que ele não disse, evitando falso testemunho e tudo que vimos. E agora o quarto mandamento é o mandamento da memória e da santificação, né? Lembrar do sétimo dia para o descanso e a santificação, né? Para a perfeita adoração e comunhão. Então vamos analisar, vamos ler aqui na íntegra, vamos ler aqui na íntegra o quarto mandamento. Ele está lá no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 8, tá bom? O quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então nós vemos aqui o quarto mandamento para lembrarmos do sétimo dia, tá? Então qual é o objetivo do quarto mandamento? São vários objetivos que nós vamos encontrar aqui no quarto mandamento, tá? Então vamos lá. Comemorar a obra da criação. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Então nós vamos comemorar essa obra da criação, guardando o sétimo mandamento. Manter vivo o conhecimento do Deus vivo Criador. Por isso fala, lembra do sábado. Então nós vamos manter em memória, ao longo da história, manter vivo, né, o conhecimento do Deus vivo, a obra da criação que ele fez, quem ele é, e guardando este dia semanalmente, nós estamos mantendo vivo as coisas de Deus. Deter o curso da vida externa das pessoas e fazê-las voltar seus pensamentos a Deus a cada 6 dias. Se não tem este mandamento, as pessoas se envolveriam com trabalho e com coisas pessoais
todos os dias da semana, de segunda a segunda. E o quarto mandamento, ele interrompe essa vida externa, semanalmente, a cada 6 dias, ele interrompe o que nós chamamos hoje de correria, né? Esses afazeres, esses cuidados com a vida secular, com pagar contas, com comprar coisas, com, enfim, o prosseguimento da vida secular. A cada 6 dias ele é interrompido e é dado um descanso, um momento de reflexão, de descanso, de santificação e de comunhão, de culto a Deus, tá? Então, um dos objetivos deste mandamento é interromper esse curso externo da vida da pessoa, para que ela não se envolva totalmente com as coisas deste mundo e simplesmente se esqueça da adoração, do culto e da comunhão. Então é muito necessário guardar o 7º dia. Também com o objetivo fazer a pessoa ter tempo para instrução espiritual e culto a Deus, né? Fazer a pessoa ter tempo para aprender na escola dominical, nos ensinos, nos estudos, ser instruído na palavra. Às vezes num culto já existe a instrução, e cultuar a Deus, tá? Sem este mandamento, as pessoas simplesmente passariam meses, anos, talvez a vida inteira sem cultuar a Deus e sem se dedicar a ser instruído a respeito da coisa mais importante da existência humana, que é o seu Deus, tá? E oferecer a misericórdia do descanso para o homem que caiu na maldição lá no Éden. Quando nossos pais Adão e Eva, eles caíram, o homem caiu na maldição do comer com o suor do seu rosto. Então o 4º mandamento, ele oferece também a misericórdia do descanso ao homem, porque ele já está sob essa maldição de ter que, com o suor do seu rosto, granjear o seu pão. Deus oferece a misericórdia do descanso semanal a cada 6 dias, para que o homem descanse então deste suor do seu rosto, dessa fadiga, né? E tem o descanso e a comunhão com Deus. Então nós vemos que o 4º mandamento, ele é bem abrangente. Ele tem vários objetivos e ele é belo, porque ele vai puxar para a lembrança da criação, para a necessidade do culto e da instrução, da santificação, para que o homem não se esqueça do seu Deus. Tem a cada 6 dias este momento de comunhão e de culto. E ele oferece também a misericórdia do descanso, porque o homem, quando caiu em pecado, caiu também na maldição de, com o suor do seu rosto, comer o seu pão. Então é oferecido também a misericórdia do descanso. Então nós vemos que é um mandamento abrangente e ele é belo. Ele é um mandamento que preserva o culto a Deus, ao nosso Criador, mas também que favorece muito ao homem, pela satisfação de estar cultuando a Deus e ter o seu descanso, né, para usufruir do seu descanso com a sua família, enquanto aprende de Deus e se relaciona, né, de forma mais presente, mais efetiva com o seu Deus, tá? Então este mandamento é um sinal que distingue o povo de Deus dos outros povos. Vamos analisar aqui mesmo em Êxodo, capítulo 31, o versículo 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então faz uma distinção, distingue o povo de Deus, seus descendentes, seus filhos,
do povo incrédulo que não se preocupa com Deus, tá? Porque aquele que é o povo de Deus, ele vai levar seus filhos aos cultos, e ele vai estar presente guardando um dia semanal, né, em que ele não se dedique às coisas da vida secular para guardar a Deus, tá bom? Então o quarto mandamento, ele é uma imitação, né, da forma que Deus criou o mundo. 6 dias trabalharás, um dia será de descanso e santificação, tá? Na prática, os judeus guardavam o sábado literal. Eles guardavam o dia após a sexta-feira, o sábado literal. A palavra sábado, que nós vemos aqui no original, no hebraico, é Shabbat, ou Shabbat, como alguns falam, né? Shabbat, que significa descanso. Então, aos nossos ouvidos, quando nós ouvimos falar de sábado, nós pensamos de fato num dia literal. Como ouvimos falar de domingo, como ouvimos falar de segunda-feira, de quarta-feira, nós pensamos imediatamente num dia literal. A questão é o que significa esta palavra no hebraico, Shabbat, que é descanso. Então Deus, o quarto mandamento, é uma ordenança para que haja o descanso. E esse dia de descanso ser consagrado a Deus para santificação, cultos e instruções acerca da palavra de Deus, tá? Então ele é bem explicadinho, né? 6 dias trabalharás, mas o sétimo é o Shabat do Senhor. O sétimo é o descanso do Senhor, tá bom? Então não é necessariamente um dia literal, mas sim o dia do descanso. A cada 6 dias, guardar um dia para o culto, santificação e instrução, e também para o descanso, tá? Em Cristo, nós não vivemos mais por sombras, mas nele, em Cristo, nós vivemos, tá? Então Cristo mudou, né, este conceito. A vinda de Cristo trouxe a plenitude de todas as coisas que eram como sombras no Antigo Testamento. Se você quiser abrir sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 2, livro dos Colossenses, capítulo 2, nós vamos ver os versos 16 e 17, tá? Então, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então nós não vivemos mais celebrando sombras de coisas que haveriam de vir. Agora Cristo é o nosso sábado, Cristo é a nossa plenitude, Cristo é o nosso descanso. Então nós não vivemos mais em função de sombras, mas nós vivemos nele, nós vivemos em Cristo. Então o nosso mandamento, o nosso Shabat, o nosso descanso é Cristo, né? Não vivemos mais por sombra. Jesus, ele é o Senhor do sábado. Então, se você abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 27 e 28. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 27 e 28. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então Jesus Cristo, ele é o Senhor de todas as coisas. De tudo ele é o Senhor. Inclusive do sábado. Inclusive do Shabat, do descanso. Pertence a ele. E quando nós fazemos o nosso Shabat, quando nós fazemos o nosso descanso, nós estamos fazendo para ele, para Cristo, que é o Senhor de todas as coisas. Então,
o sábado do cristão é o dia do Senhor, tá? É o dia que celebramos a ressurreição e não as sombras de coisas que passaram, mas o fato da ressurreição, né? Celebramos a ressurreição do Senhor do sábado. Celebramos a ressurreição do Senhor de todos os dias. E os apóstolos costumavam chamar de dia do Senhor o dia de Cristo, o dia em que constataram que Cristo havia ressuscitado, tá? Calvino, ele disse o seguinte: então o dia do Senhor não é celebrado por judeus, mas por cristãos. Agostinho diz: o domingo foi preceituado não aos judeus, mas aos cristãos. Então o domingo é o dia que a igreja estabeleceu para guardar o quarto mandamento. Vamos ver aqui o que disse. Eu vou apelar aqui para alguns teólogos, porque como a história da igreja, como Cristo é o Senhor da igreja e é o Senhor do sábado, e a igreja traz o quarto mandamento para o dia do Senhor, eu achei por bem trazer também comentários de alguns teólogos que fizeram parte da história da igreja, tá? Então, Matthew Henry, ele diz o seguinte: o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Esta lei, como todo o resto, está colocada na mão de Cristo, para ser alterada, imposta ou prescindida, como Ele achar melhor. Foi através do Filho que Deus criou o mundo, o sábado judaico, os 10 mandamentos no Sinai. E como mediador, Ele confiou ao Filho a instituição dos mandamentos. E, em especial, sendo Senhor do sábado, Ele tinha autoridade para que o sábado se tornasse o dia do Senhor, o dia do Cristo, tá? Essa frase de Matthew Henry está no comentário do Novo Testamento, comentário de Mateus a João, comentário de Marcos, capítulo 2, 18 a 28, tá? Calvino, ele diz assim: não foi aleatoriamente que aqueles a quem chamamos antigos colocaram o dia de domingo no lugar do sábado, dado que a verdadeira quietude que o antigo sábado representa teve na ressurreição do Senhor um fim e complemento. Pelo mesmo dia que pôs fim às sombras, os cristãos são admoestados a não aderir a uma cerimônia de sombras. Este comentário de Calvino está nas Institutas, livro 2, capítulo 8. Então, nós vemos aqui que o dia do Senhor não é celebrado por judeus, mas por cristãos, como disse Agostinho. O domingo foi preceituado não aos judeus, mas aos cristãos. Então o domingo é o dia que a igreja estabeleceu para guardar o quarto mandamento, e não a igreja após a era apostólica. Os apóstolos que organizaram a igreja e lançaram os fundamentos doutrinários da igreja, é que guardavam o domingo, né? Então nós vamos ver o porquê que eles fizeram isso. Primeiro, por ser o dia do Senhor, por ser o dia da ressurreição de Cristo. Se você quiser abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, o é o domingo, né? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então os apóstolos começaram a guardar o domingo no lugar do sábado, porque era o dia da ressurreição de Jesus, tá? Guardava-se o domingo porque Jesus é o Senhor do Shabat.
Então nada mais justo que no dia do Senhor se guarde o Shabat, né? Vamos ler lá Mateus capítulo 12, verso 8. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 8. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tá? Então o dia é de Jesus, que é o Senhor desse descanso, desse Shabat. Os apóstolos já guardavam logo no começo da igreja, né? Como nós podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 16, versos 1 e 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Então as coletas das ofertas, o ofertório, ele era feito no primeiro dia da semana, no culto principal, era feito no culto principal. E o apóstolo Paulo, então, ele está dizendo aqui que eram feitas no primeiro dia da semana. Também aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 7, nós vemos uma outra referência ao culto principal sendo no domingo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, que é o domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o seu discurso até meia-noite. Então nós vemos aqui que no primeiro dia da semana eles estavam reunidos com o fim de partir o pão. Aqui é uma referência à celebração da ceia do Senhor, que também era feita, a exemplo da coleta, no culto principal. E nós vemos então que o culto principal eles celebravam já no domingo, por ser o dia da ressurreição, o dia do Senhor. Tá? Em alguns idiomas, como no russo, por exemplo, a palavra domingo, que eu não sei como pronuncia, ela é uma referência ao dia da ressurreição. E os dias da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, elas vêm assim: primeiro dia após a ressurreição, segundo dia após a ressurreição, terceiro dia após a ressurreição. Então nós vemos que a nomenclatura dos dias da semana, né, em alguns países ela é dedicada aos deuses pagãos, em outros ao domingo, é o principal, que é o dia da ressurreição, e depois primeiro dia após a ressurreição, segundo dia após a ressurreição, terceiro dia após a ressurreição, até chegar no sábado, né? Tá? Então nós vemos que a igreja, os apóstolos, eles já guardavam o domingo por ser o dia da ressurreição de Cristo, por ser Jesus o Senhor do Shabat, Senhor do descanso, Senhor do sábado, né? E os cultos principais nós temos registrados aqui, algumas referências aos cultos principais, que eles já faziam no domingo, tá? E também eles chamavam o domingo, o primeiro dia da semana, eles chamavam de dia do Senhor. Como nós podemos ver aqui em Apocalipse, capítulo 1, verso 10, foi quando o apóstolo João, né, ele teve a revelação, a visão, né, da revelação do Apocalipse. Ele vai descrever o que estava acontecendo com ele ali e tal, e ele cita isso aqui no verso 10, capítulo 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então ele usa essa expressão no dia do Senhor. Tá? Então o dia do Senhor, essa expressão, os judeus não usavam nunca, jamais, para designar o dia da semana, o sábado. Eles chamavam de sábado. Eles continuavam chamando sábado de sábado. Tá? Mas essa expressão dia do Senhor, eles começaram a usar após as mulheres constatarem que Cristo havia ressuscitado.
quando elas foram lá na tumba e viram que Cristo havia ressuscitado, né? Que o anjo falou para elas: por que procurar entre os mortos aquele que vive? Tá? Então eles começaram dali para frente a chamar o dia do Senhor e a guardar o primeiro dia da semana como o dia do Senhor. Tá? Então nós vemos que o mandamento, né, vamos voltar lá ao quarto mandamento, né? Êxodo capítulo 20, verso 8. Ele descreve como tem que ser guardado. Tá? Ele é bem explicadinho. Lembrança: lembra-te do Shabat, dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o Shabat, o descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do Shabat e o santificou. Então esse 7º dia, que é o dia do descanso, nós devemos santificá-lo e usá-lo para adoração. Então o Shabat, como nós vemos aqui o Shabat, né, o sábado, ele não é um dia literal, mas santificar um dia após 7 dias de trabalho, como a igreja primitiva, a igreja lá dos apóstolos já guardava o domingo, nós continuamos guardando o domingo porque é o dia da ressurreição de Cristo, e não mais sombras, né? Nós não celebramos mais sombras, como eles faziam no Antigo Testamento. Agora nós efetivamente celebramos o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou, e guardamos este mandamento. Então, não é um dia literal, mas santificar um dia após 7 de trabalho, ou um dia da semana, né? Brakel, um teólogo, ele disse certa vez que esse dia, o sábado, ele não é um dia mais espiritual do que o outro. Também ele não consiste num estrito não toque ou não prove, nem dia de perguntas: posso fazer isso? Posso fazer aquilo? O Shabat não é uma armadilha, mas sim um dia de deleite, não para a carne pecaminosa, mas para o descanso, a instrução e o culto, né? O culto da família, né? Então, Brakel, ele disse isso, está no seu livro The Christians Reasonable Christians Reasonable Service, volume 3, página 146. Perdão minha pronúncia, irmãos, mas está dando aqui para entender, né? Então, o Shabat, ele é o nosso descanso em Cristo, tá? Vamos ler ali, irmãos, para consolidarmos bem essa questão do quarto mandamento se tratar de um dia de descanso após 6 de trabalho. Esse Shabat, esse descanso. Vamos ver no Novo Testamento como que esse descanso ele é tratado, que é o dia do Senhor, né? Nós já vimos algumas referências aqui, vamos ver uma mais sólida, tá bom? Então eu te convido a abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 13, para que fique mais completo. Em vez de eu comentar alguns versículos aqui, eu vou ler do 1 ao 13, tá? A entrada no descanso de Deus é pela fé. Então nós vemos aqui no verso 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Está falando dos judeus, né? Carta aos Hebreus faz a transição entre os preceitos judaicos com as doutrinas da igreja após a ressurreição de Cristo. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas do Evangelho, como se deu com eles.
Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então tudo é pela fé, e o que não provém da fé é pecado. Tá? Então nós guardamos um dia pela fé em Deus. Nós guardamos o quarto mandamento pela fé em Deus, para lembrar desse dia, para lembrar da criação, para termos o nosso descanso pela misericórdia de Deus e para nos instruirmos e cultuá-lo a Ele, pela fé, não por um dia literal. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então nós, aqueles que não aceitaram, Deus jurou na sua ira, não entraram no descanso. Nós entramos nesse descanso pela fé em Deus. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles às quais anteriormente foram anunciadas boas novas. Então, se ele não entrou em Cristo, não adianta ele guardar um sábado literal. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, que é Cristo. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que está no coração do cristão, quando ele guarda um dia para o Senhor? Cumprir uma lei que era judaica de guardar um dia literal, ou guardar um dia para cultuar e se instruir a respeito de Deus, para santificar o dia de Cristo. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então nós guardamos o domingo, porque é o dia da ressurreição de Cristo. Mas o que importa é guardar um dia para o Senhor. Se você é um profissional que você tem que trabalhar de domingo, guarde um dia para o Senhor. Ou sábado, ou a segunda, ou a terça. Guarde um dia para você cultuar, estar em comunhão, a adorar a Deus e para o seu descanso. Não trabalhe de fora a fora. Tá? Os argumentos são comoventes. Eu tenho filhos para criar, eu tenho contas para pagar. Mexe até com o emocional. Tá? Então eu tenho que trabalhar de segunda a segunda, que é para quem vai alimentar meus filhos se eu não fizer isso e tal. Os argumentos vão por esse lado, mas o verdadeiro cristão sabe que o justo viverá pela fé. E quando ele obedece a Deus nos seus mandamentos, Deus supre, porque Deus é Deus provedor. Né? Deus supre porque Deus é provedor. E o justo, o meu justo viverá pela fé, diz o Senhor. Tá? Só para a gente finalizar, existe aí uma argumentação que talvez você já tenha ouvido, que a igreja guarda o domingo de forma genérica, o domingo, porque os pagãos guardavam o dia do sol. Não, primeiro, isso não tem fundamento, porque primeiro, o cristão, ele não se baseia em pagãos, o que pagãos faziam ou não faziam. O cristão tem apenas a Bíblia como regra de fé e prática. Tá? E ele guarda o mandamento de trabalhar 6 dias e guardar um para o Senhor, como lembrança, né? E descanso, culto e adoração. E segundo, que não era só o domingo que os pagãos consagravam seus deuses. Eram todos os dias da semana.
Se nós formos seguir este argumento, que não pode porque o domingo eles consagravam ao sol, realmente eles consagravam o dia de domingo ao sol. Mas então nós não podemos adorar a Deus em nenhum dia, porque os pagãos, eles consagravam a Deus todos os dias. O domingo eles consagravam ao sol, a segunda-feira eles consagravam à lua, a terça-feira eles consagravam a Marte, a quarta-feira eles consagravam a Mercúrio, a quinta-feira eles consagravam a Júpiter, a sexta-feira eles consagravam a Vênus, e o sábado eles consagravam a Saturno. Então, nenhum dia da semana nós poderíamos adorar a Deus. Então, a nossa regra de fé e prática não é o que os pagãos faziam ou deixavam de fazer. Nossa regra de fé e prática é a Bíblia. E nós vamos entrar num descanso pela obediência. A intenção do nosso coração é guardar um dia após 6 dias de trabalho, um dia de quietude, de repouso, de paz, para aprendermos de Deus e cultuarmos, né? Então, a observância do quarto mandamento é guardar um dia da semana para descanso, santificação e culto. Quem não guarda esse dia está quebrando o quarto mandamento. Às vezes ele está sendo fiel em todos os outros, mas ele quebra o quarto mandamento, porque ele não consagra um dia para Deus, para comunhão, para culto, para aprender de Deus, né? Para levar a sua família a cultuar e o seu próprio descanso pessoal. Amém? Espero que tenha sido útil aos irmãos. Continuemos ao longo da história e ensine seus filhos, ensine a sua igreja, os seus irmãos, a guardarem o quarto mandamento. Trabalhe por 6 dias e guarde um para descanso, para adoração, para santificação, para culto e para instrução nas coisas de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.